Olá, bom dia, uma ótima quinta-feira para todos nós. Uma quinta-feira muito iluminada, uma quinta-feira de renovação de esperança, de sacode a poeira, dá a volta por cima, né? É esse tipo de quinta-feira que eu desejo para todos nós. Bom, no nosso momento reflexão de hoje, ele caiu no número 62, que diz assim: seja fiel no cumprimento de todos os seus deveres. Execute com capricho e amor todas as tarefas que recebe, embora pareçam insignificantes. Qualquer coisa que esteja fazendo, por menor que seja, é um passo à frente em seu progresso. Realize suas tarefas todas como se delas dependesse, como de fato depende todo o seu futuro. Quando ele fala dessa parte, seja fiel ao cumprimento de todos os seus deveres, realize a sua tarefa com capricho, significa dizer, e isso assim, eu vejo isso muito comum nos dias de hoje, as pessoas elas procuram um emprego. E no momento que elas procuram um emprego, elas conseguem, mas não é às vezes na área dela, não é na área. Mas é aquele negócio, tá precisando trabalhar, né? Vai. É essa forma que eu tô falando, tá precisando trabalhar, então vai. E faz o trabalho, como a gente costuma dizer aqui, meia boca, de qualquer jeito, vai empurrando com a barriga, desde que no final do mês eu receba o que eu preciso receber, e assim vai. Só que quando a gente quer chegar a um determinado patamar, quando a gente quer chegar a exercer a nossa profissão, obviamente a gente vai passando por vários processos, né? E que processos são esses? Você pode entrar como estagiária, depois você passa a ser efetiva, mas aí você vai para um cargo mais baixo. E aí, mais baixo que o estagiário não, que não existe, né? E aí você vai subindo degraus até chegar ao que você deseja. Então, muitas vezes a pessoa começa na área do direito como estagiário, consegue ficar em um escritório, estagiar em um escritório, só que no momento em que termina o estágio, ela é efetivada. Ok, mas ela descobre que o escritório que ela está, vamos supor, na área trabalhista, não é a área dela, que ela sente afinidade, é a área civil, correto? Então, ou seja, ela acaba ficando para não ficar desempregada e acaba se tornando uma profissional, mera profissional, é isso que eu quero dizer. Então, quando você faz a sua tarefa com zelo, com cuidado, com atenção, você busca aprendizado. Então, se eu estou no escritório, se a pessoa está no escritório, na área trabalhista, e não é o que ela deseja, ela quer na área civil, mas ela está ali, ela está trabalhando, ela está se esforçando, ela está estudando, ela está desempenhando a função com zelo, com cuidado, ela pode até não se tornar advogada na área trabalhista, porque não é o desejo dela, né? Mas ela galgou conhecimento e todo mundo ao seu redor está vendo que no momento que surgir uma oportunidade na área civil, ela consegue captar aquela área. Ou seja, ela consegue ter a oportunidade naquela área. Sabe por quê? Porque ela se preparou. Nem sempre o nosso preparo para a vida profissional é na área que a gente deseja. Eu vou contar uma história de uma vez que eu não sei onde eu li, não lembro onde eu li, que dizia o seguinte, que uma moça tinha entrado para a faculdade de psicologia, mas ela era de uma família muito pobre e ela começou a trabalhar muito cedo. Então ela começou a trabalhar como empregada, depois ela foi para babá, depois ela foi trabalhar na escola, tipo assim, como merendeira, aquela coisa toda, né? E aí ela continuou nesse emprego e aí depois ela, quando passou na faculdade, começou a estudar ainda neste emprego na escola e depois de um tempo ela veio começar a fazer o estágio, aquela coisa toda, e aí ela conseguiu chegar na profissão. Mas ela ficava triste de ver que vários alunos da sala, vários colegas da sala, já estavam em estágios muito bem remunerados e etc, etc, e ela ainda estava na escola.
Ou seja, o caminhar dela era um pouco mais difícil do que, pelo menos é o que ela imaginava, do que aquelas pessoas que já estavam no escritório, ou aquelas que nem precisavam, nem queriam estagiar, estavam deixando assim um estágio lá, outro cá, porque tinha uma condição financeira muito boa, não estava muito interessado nisso, estava interessado no diploma e não no aprendizado em si. E aí uma vez ela muito triste, né, estava na sala de aula, a professora reparou isso e deu a aula normalmente, ministrou a aula normalmente, e no final desta aula, todo mundo já tinha ido embora, ela chegou e conversou com essa aluna. E a aluna veio desabafar para ela, né? Contando que começou a trabalhar muito cedo, fazendo faxina na casa dos outros, depois ela foi ser empregada, porque ela adquiriu a maioridade, foi ser empregada doméstica, depois ela passou a ser babá, né? Depois ela passou a servir lanche, ser merendeira, não sei o que, na escola, a parte de limpeza, de não sei o que, na escola, até que ela conseguiu chegar à área da psicologia. E aí ela falava isso com muito pesar, com muita angústia. E aí a professora, sabiamente, eu costumo dizer que os professores têm essa sapiência, sabiamente disse a ela assim, que bom que você começou cedo na sua profissão. E ela não entendeu. E ela disse assim, você começou a trabalhar como doméstica, né? Arrumando, colocando tudo em ordem, aquilo que todo mundo bagunçava, né? Então, às vezes, a casa em ordem ajuda a colocar a cabeça em ordem. Depois você passou para empregada doméstica, onde você passou a cumprir um horário. E perceber que dentro desse horário você tinha que produzir. Então, você, além de limpar a casa, né? Lavar, passar, cozinhar, né? Você também ouvia os lamentos, as tristezas que a sua patroa passava. Então aquilo lhe fez perceber que como você teve que trabalhar a audição ativa, no sentido de parar, ouvir, analisar com calma, e essa oportunidade foi dada neste emprego. Consequentemente, quando você passou para a escola para ser merendeira, parte de limpeza, você percebeu que a maioria das crianças tinha uma carência muito grande de afeto, porque os pais ou viviam trabalhando o dia todo e a criança era colocada na escola, onde na escola, além de aprender, tinham que ser educadas, e você proporcionou isso a elas com carinho, com atenção, com uma boa conversa, e elas encontraram em você o refúgio necessário, o acalento, para que pudesse passar por tudo isso sem muita dor, sem transferir para o espírito, para a alma, essa raiva, essa dor, essa mágoa da ausência dos seus pais. Então, realmente, você hoje é uma psicóloga diferenciada dos demais, que não tiveram essa oportunidade da experiência. Então, ela ficou assim, olhando, espantada, sem saber, porque ela nunca tinha visto nada por esse ângulo. O ângulo dela era o ângulo da tristeza, do lamentar. Era a visão que ela tinha, né, de querer ser mais e ter capacidade para isso, mas não encontrar terreno para isso. E mal sabe que o terreno dela já estava sendo trabalhado há muito tempo. Então a profissão dela foi só o último degrau que ela precisava para trabalhar. Como a Constituição fala, você pode trabalhar em qualquer área. Dependendo da área, você precisa ter a formação, né? Então ela precisava da formação, mas o estágio dela começou desde os 14 anos, quando começou a trabalhar. Então, ou seja, ela já estava com 20 e poucos anos, ao quanto de experiência ela já tinha arrecadado aí. Só que ela não percebeu isso. Depois disso, ela, acredito que tenha sido uma das melhores psicólogas que pôde se formar naquela universidade. Enfim, talvez a gente não esteja no local onde a gente gostaria de estar, mas a gente está aonde precisa estar. E aonde a gente precisa estar, a gente tem que fazer o melhor que puder. Então, se o problema é orgulho, cuide dele, né? É você que tem que cuidar. Não é o local que você está que não lhe agrada. Né? Não é o emprego, não é o chefe que não lhe agrada. É você que tem que cuidar.
faça a sua parte, levante a cabeça. Esse é um degrau que você precisa para adquirir a experiência que você necessita. E se não for experiência profissional, experiência de vida. Porque um bom profissional não é aquele que lê 10 livros, que escreve 10 livros, que faz palestras e palestras. É aquele que vivencia dia a dia a sua profissão. Que olha a sua profissão de frente e vivencia ela. E isso, muitas vezes, você aprende com muitas pessoas que não são letradas, porque eles têm experiência de vida. E é isso que talvez este emprego, este local que você está que não lhe agrada, ele está tentando lhe ensinar isso. Pense nisso. É um degrau para você subir, para você conquistar o seu lugar ao sol, o seu espaço e ser um diferencial. Porque qualquer um pode ser, e quando eu falo qualquer um, não no sentido pejorativo, mas qualquer um pode ser qualquer coisa que deseje. Mas você só vai ser o profissional quando você adquirir a experiência que você precisa, profissão, do conhecimento, juntamente com a experiência de vida. Ter conhecimento e não saber passar ele, não adianta nada. É aquela caixa bonita que a gente vê no supermercado que tem biscoito, e é uma caixa bonita, toda desenhada, toda decorada, que tem biscoito. É essa caixa. Acabou o biscoito, ela não vai ter utilidade nenhuma. É isso. Agora, quando você adquire a experiência de vida e você sabe passar isso, você enriquece não só você, mas aqueles que conseguiram estar ali naquele momento para ouvir e para aprender. Então seja essa pessoa. Esse trabalho está te indicando talvez isso e a gente não esteja percebendo. Uma ótima quinta-feira para todos nós. Com muita força, fé e coragem, sempre. Vamos seguir em frente, minha gente. Levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos embora. Sempre agradecendo a Deus. Porque a nossa visão é míope, a de Deus não. Né? Então a gente está onde precisa estar, a gente está passando por aquilo que necessita passar, por um aprendizado. Então vamos aprender, vamos deixar de empurrar com a barriga e assumir o nosso papel perante a sociedade, perante nós mesmos como seres criados por Deus. Uma ótima quinta-feira de muita paz, muito amor, muita luz, muito sorriso, né? Para todos nós. Amém.